diferença entre o justo e o ímpio. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, verso 18. A grande estratégia de Satanás é convencer as pessoas que o castigo eterno não existe, que o inferno é aqui. No mundo espiritual, a Bíblia nos fala sobre 3 classes de pessoas: o justo, o ímpio e o pecador. Por definição, o justo é todo aquele que foi perdoado e justificado por Jesus. Este é chamado justo diante de Deus por causa da justiça de Jesus Cristo. O ímpio é todo aquele que despreza Deus e tudo o que lhe diz respeito. O ímpio é um pecador inveterado, blasfemo, escarnece das coisas de Deus e não teme ao Senhor. O pecador é todo aquele que vive na prática do pecado. Ele dorme pecador e acorda pecando. Ou seja, o pecado para ele é algo natural. O justo também comete pecado por palavras, pensamentos e obras. Porém, a diferença é que ele teme a Deus, ora sempre buscando de Deus o perdão, e não vive na prática do pecado, nem sente prazer em pecar. Por isso o profeta diz: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Em outras palavras, Paulo pede para os cristãos da cidade de Filipos fazerem a diferença como filhos de Deus, quando disse: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Como Deus, sendo justo, justifica o ímpio. O apóstolo Paulo é claro ao dizer que o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, pois no poder de Deus se descobre a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Jesus, ao curar um paralítico, disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. Lucas capítulo 5, verso 24. Ou seja, a justificação se dá pelo poder de Deus, sem qualquer referência a um tribunal. Ao pensarmos em um tribunal divino, temos que considerar que tal tribunal foi estabelecido no Éden, quando Adão pecou. Naquele momento, ele foi julgado e apenado com a morte, separação, alienação de Deus, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, verso 18. Naquele evento todos os homens pecaram. Naquele tribunal toda a humanidade tornou-se destituída da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Naquele tribunal houve uma única sentença: condenação. Em conformidade com o Antigo Testamento, justificar implica na certeza de que a pessoa é inocente, e depois, declarar o que de fato é a verdade, que a pessoa é isenta de culpa, justa, que se porta conforme a lei. Se isto era exigido dos tribunais humanos, que se dirá de Deus? Deuteronômio capítulo 25, verso 1. O poder de Deus para a justificação. A necessidade de justificação se deu a partir da queda de Adão. Com a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e a humanidade herdou uma natureza alienada de Deus, uma natureza separada, e, consequentemente, toda a humanidade é injusta desde seu nascimento. Salmos capítulo 51, verso 5. Salmo capítulo 58, verso 3. Gênesis capítulo 8, verso 21. A justiça é reta. A alma que pecar, esta mesma morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 20. De igual modo, a Bíblia deixa claro que todos pecaram e foram destituídos de compartilhar da comunhão com Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Neste sentido, todos devem ser assalariados com a morte, pois a pena não pode passar da pessoa do transgressor, e Deus jamais declara o ímpio justo. Embora Deus seja misericordioso, a sua justiça não tem por base a misericórdia, e sim o seu poder. Como a todos os homens está determinado morrer em uma só vez, vindo após isto o juízo de obras que se realizará diante do grande trono branco, juízo onde ninguém será justificado tendo em vista a condenação do Éden. E como aos homens está ordenado morrer em uma vez,
vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Apocalipse capítulo 20, versos 12 e 13. O Evangelho é a providência divina para que o homem seja apenado com Cristo, e não com o mundo. Quando o homem crê em Cristo conforme o que as Escrituras dizem, naquele instante toma sobre si a própria cruz, e segue após Cristo. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 38. Ao crer, o homem torna-se participante da carne e do sangue de Cristo, momento que lhe é comunicado as aflições, vitupérios e a morte de Cristo, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Filipenses capítulo 3, verso 10. Através da morte de Cristo, o homem culpado que surgiu através da semente de Adão, é apenado com a morte, de sorte que Deus jamais justifica o ímpio. A alma que pecar, esta mesma morrerá, e, através da morte com Cristo, a determinação divina se concretiza. A ira divina requer juízo, e a sua misericórdia não impede que esse juízo seja executado. O homem precisa morrer com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, verso 7. Pois o velho homem foi crucificado, morto e sepultado conforme merecia. O homem gerado segundo a semente corruptível de Adão, jamais receberá de Deus a declaração de justo. Deus jamais justifica o ímpio, pois ao ímpio não há paz, antes espada, morte. No momento que é criado um novo homem, Deus o declara justo, livre de culpa, pois o novo homem é criado em perfeita justiça e santidade. Efésios capítulo 4, verso 24. A velha criatura jamais é declarada justa, que recebem poder para serem feitos filhos, estes Deus os declara justos. Quando Deus olha o homem ressurreto com Cristo, não precisa olhar para Cristo para declará-lo justo, visto que ao olhar para o cristão Deus vê um dos seus filhos, gerado segundo a palavra da verdade. Deus só declara justos os nascidos de novo, e para os de novo nascidos, eis que tudo se fez novo. A Bíblia demonstra que Jesus ressurgiu para a nossa justificação, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Pois ao ressurgir com Cristo, o homem é criado justo e declarado justo, pois tal declaração implica em um atestado divino de que a nova criatura em Cristo de fato foi criada em verdade e justiça. Portanto, é justa. Assim como o pecado de Adão foi imputado à humanidade por causa da semente corruptível, assim também a justiça de Cristo é imputada ao homem em decorrência da semente incorruptível, pois na regeneração os homens passam a ser participantes da natureza divina, sendo justos e perfeitos como é o Pai Celeste quando ressurgem dentre os mortos com Cristo. Romanos capítulo 1, verso 4. O meio pelo qual o homem se apropria da justificação é somente pela fé. Quando dizemos que é pela fé, não quero dizer com isso que é a crença do homem que opera tal obra, antes é a fé que havia de se manifestar, Cristo, o poder de Deus, o Evangelho. Como já mencionamos, a justificação se dá em decorrência do poder de Deus, ou seja, basta confiar no poder de Deus contido no Evangelho, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, verso 12. Se você não sabe que oração fazer neste momento, faça a oração do Salmo 1. Oremos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Diferença